Nós vamos continuar falando do assunto com o filósofo e economista Tiago Calçado, que é professor da Fapcom. Tudo bem, Tiago? É um prazer tê-lo no estúdio. Prazer é meu, Adriana. Tudo bem. Tiago, que leitura você faz do resultado de domingo? Para onde caminhamos? Olha, eu sou muito otimista e eu acho que o Brasil está passando por um processo de amadurecimento democrático que faz parte de uma democracia recente, né? Até pouco tempo, os canais de discussão da política eram muito restritos e a população praticamente não tinha acesso. Por outro lado, eu acho que por parte da grande mídia há um interesse muito grande em fazer disso um grande espetáculo, às vezes até com ares circenses, que acaba traduzindo não o interesse da população em si, mas muitas vezes os interesses que já são escusos ao próprio processo democrático, entende? Eu acredito que a partir do processo de impeachment votado na Câmara e depois da sua avaliação pelo Senado, seu julgamento pelo Senado, nós teremos um momento ainda conflituoso, né, desse próprio processo, mas que eu acredito que, tendo a resistência do povo, a partir daqueles que são contrários ao impeachment, acho que é algo que vai demorar um pouco ainda para se resolver a curto prazo. Mas como eu sou otimista, acho que a longo prazo, mesmo esse processo todo, com todas as suas feridas, cicatrizes que vai deixar, vai ser positivo, porque vai amadurecer o nosso modo de olhar a política. Você acha que a democracia não corre risco? Eu acho que corre muito risco, sobretudo quando a gente dá mais margem para o espetáculo midiático do que propriamente para a discussão dos temas centrais da política, né? E acho que há um grande esforço exterior à própria democracia para que isso aconteça. Acho que o maior risco é quando cada indivíduo, acompanhando esse processo, ao invés de tomar a sua decisão a partir das suas compreensões da história, daquilo que foi o processo de construção democrática em si, passa a tomar a decisão apenas por todo o circo armado, ou propriamente por todo o espetáculo criado, para que cada um assim possa assistir, aplaudir e soltar fogos na hora certa. Isso independente da posição, inclusive. E aí, Tiago, você acha que a mídia contribui para essa divisão que existe hoje no país, como o vereador falou na matéria anterior, coxinhas e petralhas? Acredito. Para você ter uma ideia, né, um dos termos muito utilizados no processo de impeachment foi o termo pedalada fiscal. Se você pergunta para qualquer pessoa, raramente alguém entende o que é, conceitualmente ou economicamente, a pedalada fiscal. Mas as pessoas passam a se identificar por grupo dentro de um determinado conceito. Há um filósofo que diz que todo conceito ele gera preconceito, né? Quando a gente pauta toda a nossa verdade e o nosso desenvolvimento democrático num conceito criado sem um aprofundamento da sua raiz, o que isso pode sugerir? Que as pessoas se tornem objetos, né, de uma disputa no qual elas mesmas estão sendo excluídas, né? Elas acabam aderindo sem dar compreensão perfeita do fato e aí, claro, nós caímos nesse fla-flu ideológico, né, que nem sei se ideologia é. Às vezes, o conceito de ideologia é muito mais amplo, mas às vezes acaba assumindo uma roupagem ideológica que acaba gerando o discurso de ódio e de segmentação que não faz parte de uma democracia amadurecida. Tiago, na semana passada, o New York Times destacou que um congresso sob várias suspeitas de corrupção pode caçar uma presidente honesta. O processo de impeachment, ele é legítimo, como acusa o governo, ou como acusa o governo a um golpe? Bom, o processo de impeachment, ele está previsto na Constituição. Existe a possibilidade de você recorrer a essa alternativa, ou essa necessidade, dentro da possibilidade de um crime Mas dessa cometido. forma como ele está sendo feito? Dessa forma como ele está sendo feito, aparentemente, vários juristas já se manifestaram nesse sentido, não há crime de responsabilidade a qual a presidente Dilma teria que responder. Se não há crime, ou até que se prove o contrário, eu não vejo legitimidade no processo. Agora, pedir algo, todo mundo pode pedir, qualquer cidadão pode encaminhar um pedido, por exemplo, de impeachment. Pode, se ele tiver provas e argumentos para isso. A questão é que não se tem prova. E, juntamente com todo um discurso midiático no entorno dessa discussão, e também através dos interesses dos próprios congressistas, que estão marcados por acusações sérias da Operação Lava Jato, há uma tentativa que eu chamo muito mais de se buscar um bode expiatório. Nas sociedades antigas, o ritual do bode expiatório, que em si é sacrificado para que todos possam voltar a ter paz novamente na tribo, ele é sempre recorrente na sociedade, né? Ele não acaba, né? Porque nós somos modernos, vivemos numa cultura
pautada pela informação, pelo conhecimento científico, que isso não existe. Existe. Isso é próprio da nossa antropologia. Mas eu acredito que, dentro dessa perspectiva, você simplesmente trazer uma pessoa ou um fato sem ser provado como pauta para um julgamento oculta muito mais o interesse pelo poder daqueles que nunca e há tanto tempo estiveram no poder e nunca quiseram sair. Tiago, quais são as consequências disso e qual é a sua expectativa para a votação lá no Senado? Bom, vamos começar pela segunda parte. Eu acredito que no Senado o governo tem, a meu ver, poucas chances de poder reverter o processo iniciado na Câmara dos Deputados, né? Eu acredito que é muito difícil o Senado revogar algo ou então julgar um parecer contrário àquilo que a Câmara dos Deputados aprovou. Acho isso muito triste. O próprio presidente falou, né? O Renan Calheiros disse que se chegasse ao Senado ele não poderia fazer muita coisa. E mesmo depois no STF. Estou sendo sincero e acredito que é muito difícil a reversão desse processo. Mas eu acredito que a longo prazo isso vai pouco a pouco mostrar a face das quebras da nossa democracia. Tu comentava agora há pouco que, por exemplo, o espetáculo que foi apresentado pela mídia no domingo tornou evidente, mostrou a evidência de alguma coisa que às vezes as pessoas não percebem, que é o hiato que existe entre o nosso voto e aqueles que nos representam. Há um hiato muito grande, as pessoas não sabem, de repente, o que um determinado deputado está fazendo na direção dela. Vou dar uma prova disso. A maioria dos deputados, quando foi apresentar o seu voto, apresentava a partir dos seguintes argumentos. Por Deus, pela família, pelo meu filho. Espera um pouquinho que eu vou pedir para o meu filho pronunciar meu voto. Vejam, a própria Câmara dos Deputados não vota de acordo com os interesses, de repente, do grupo que os elegeu. Entendem? Eu não estou votando porque a minha bancada ou então, de repente, o meu grupo, as pessoas lá da minha cidade desejam isso. Eu estou votando em outro nome, eu estou votando em outro sentido que é muito mais pessoal. Por isso que eu acho que a evidência desse fato, proporcionada pela grande mídia, vai fazer na consciência do povo algo que a longo prazo, eu como um grande otimista, acredito que pode reverter essa situação. Eu penso dialeticamente, e na dialética, na história, a gente sempre pensa que no futuro a história lamberá suas feridas, mas esse futuro não será feito sem luta, sem questionamento por parte daqueles que, inclusive, viram muito sangue ser derramado para a construção da democracia. Tiago, para a gente finalizar, você como economista, queria que explicasse um comportamento curioso do mercado financeiro. Quando o governo está mais enfraquecido politicamente, o dólar cai e a bolsa sobe. Por que acontece isso? O mercado, ele trabalha na perspectiva daquilo que a gente chama de especulação, entende? Em momentos de crises políticas, isso em qualquer economia do mundo, em crises de instabilidade, não se sabe ainda quem estará na presidência, qual será o ministro da economia, qual a postura do Banco Central, né? A questão da elevação ou não da taxa de juros, não se sabe ainda. A coisa ainda está muito assim nebulosa, ninguém consegue enxergar um palmo à frente. Como ele trabalha com especulação, há fortes movimentos que às vezes são escusos, inclusive aquilo que a gente pode acompanhar pela mídia. Há interesses que são escusos, que são dos próprios investidores. Não dá para a gente calcular assim, bom, se a Dilma cair, o dólar vai baixar. Né? Hoje, por exemplo, eu ouvia um economista de manhã, né, na televisão que dizia, olha, os próprios economistas, mesmo com o possível governo Temer, eles ainda não concordam que é possível a retomada rápida dos investimentos. Então, o dólar, ele segue essa variável. Né? Se as pessoas percebem que a economia brasileira pode entrar numa retomada de crescimento, de estabilidade, é óbvio que o dólar aí, então, se desvaloriza, porque o real se torna mais forte. Mas se, de repente, isso pode cheirar alguma coisa de mais instabilidade, o cenário se torna mais volátil. E aí o nível de investimento diminui e, claro, o dólar tende a ficar mais alto. É uma coisa que, claro, uma coisa está ligada à outra, mas eu não tiro outros interesses que não aqueles da própria economia brasileira. A pessoa que ganha com isso. Né? Quantas e quantas pessoas também, se servindo desse momento de volatilidade, acabam ganhando com isso. É claro que aí nós teríamos que entender o próprio processo da economia, a quem a economia serve. Né? E é uma questão de opção e, claro, de política. Tiago, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Adriana. Obrigado.